Olá, mamães! Eu sou Flaviume, sou fonoaudióloga e nessa série de vídeos eu estou explicando sobre tudo que você pode fazer para que o seu filho aprenda a falar. No vídeo anterior, eu expliquei sobre as estratégias que eu utilizo no consultório para que a criança comece a falar as primeiras palavras. E eu gostaria de agradecer a todos os comentários que foram deixados, foram dezenas de comentários. Eu fiz de tudo para responder cada um ou responder as suas perguntas, mas se eu não respondi a sua pergunta, por favor, deixe lá no comentário. Bom, no vídeo de hoje, eu quero mostrar a história de uma criança que teve o desenvolvimento normal, parou de falar e começou a apresentar as características de autismo. E eu quero mostrar para vocês tudo que essa mãe fez para transformar a vida do seu filho. Vejam só. Tá. Bom, gente, essa daqui é a Jaciara, é a mãe do Lucas. O Lucas começou a terapia com 1 ano e 3 meses. Só que, por que eu fiz questão que fosse ela entrevistada? Porque ela é uma mãe que sempre foi muito participativa, que por mais que o filho dela terapias, teve uma intervenção precoce, ela foi fundamental para o desenvolvimento dele, e hoje ele é uma criança falante, né? Então, eu gostaria que tu contasses um pouco a tua história, Jace, de como foi esse processo, desde a descoberta, dos primeiros sinais, como foi essa tua história com teu filho? Bom, oi meninas, tudo bom? Como a Flávia falou, o Lucas começou um processo de intervenção bem cedo, né? Eu logo que cheguei de viagem, o Lucas vinha num desenvolvimento dentro dos padrões e de repente, quando ele tinha 1 ano e 3 meses, ele começou a apresentar alguns sinais, né? E o primeiro sinal foi que ele parou de falar. Ele já falava algumas palavrinhas, a gente sabe que menino realmente demora um pouco mais do que menina, né? Isso já é, todo mundo sabe, mas o que me chamou a atenção foi que o Lucas parou de falar, né? Ele falava papai, mamãe, água, gol, e aí de repente ele não falava mais, não apontava mais. Ele me usava a minha mão e apontava para o que ele queria e me levava onde ele queria. Isso me chamou a atenção. E outras coisas, né, que eu fui percebendo e eram coisas que me davam sinais de que ele poderia estar dentro do espectro do autismo. E eu vou tentar falar somente da fala aqui para não ficar muito longo. Mas em relação à fala foi isso, ele parou de falar o que ele já falava, não apontava, ele não imitava, ele não tinha pré-requisitos para a fala, como a gente sabe, né? Que é a questão da comunicação visual, né? Numa comunicação funcional não tinha, você chamava ele pelo nome, ele não olhava, ele não fixava o olhar. Eu lembro que, primeiramente de tudo, eu estudei muito sobre o assunto, eu procurei me informar, me munir do máximo de informação que eu pudesse, para eu poder entender como agir com ele. Então, eu lembro que eu já fui para a Flávia completamente armada, né? Ela falava uma coisa, eu já respondia outra. Eu não sei se foi ela, a terapeuta, ou se teve uma terapeuta que falou para mim assim: você é da área? Porque eu passei noites debruçadas na frente do computador estudando. Então, eu sabia que ele tinha pré-requisitos e que ele precisava daqueles pré-requisitos para falar. E o apontar é um deles, o contato visual funcional é um deles, né? O imitar é um deles. E eu lembro que eu queria que ele cantasse parabéns, queria que ele me imitasse, e ele não me imitava. E ele também não compreendia, né, Jaciara? E Os não comandos. compreendia. E não, você dava um comando e ele não conseguia executar. Então eu tenho alguma coisa errada, né? E eu fui procurar ajuda e conversando com um grupo de mães que eu tinha, elas me deram o contato da Flávia e eu já fui pesquisar, né? Já sabia que ela estava dentro da área que eu queria, do que eu estava desconfiada, que era o TEA, e implorei para ela uma vaga, que eu lembro que na época ela estava sem vaga,
E aí a gente foi. E a gente foi. Acho que depois de você se munir de informação, é você ter um profissional em quem confiar. É você ter um bom profissional. E aí, eu já tinha ido em outras fonos, e as outras fonos diziam para mim, lá logo na anamnese que faziam comigo, já me diziam o que era. Isso me deixava completamente desconfortável, porque ela não tinha nem contato com meu filho, já me dizia que meu filho tinha apraxia de fala, né? E eu já tinha também lido a respeito sobre apraxia de fala, eu sabia que não era. E fomos para o consultório da Flávia, e a gente se conheceu, e me deixou super confortável, e eu enchi muito o saco dela, enchi muito o saco da Flávia, eu queria um retorno depois de todas as sessões, e isso era muito importante para mim também, fez muita diferença também esse nosso conversar depois das sessões, né? E eu acho também, eu sempre falo para todas as mães, vocês precisam saber o que está sendo feito dentro de sala com os terapeutas dos filhos de vocês, porque isso vai para dentro de casa. Era o que eu fazia. Flávia, vai me parando se eu estiver falando muito, tá bom? Se eu estiver fugindo do assunto que eu nem lembro a tua pergunta, eu tô falando. Tranquilo, vai contando. E aí, depois das sessões com a Flávia, eu ia para casa, chamava todo mundo, falava o que tinha acontecido, falava tudo que a Flávia tinha me falado, e aplicava em casa, e fazia em casa, e sempre, sempre, o tempo todo. Dentro do carro, eu colocava uma musiquinha, baixava a musiquinha, pedia para ele repetir. No banheiro, eu fazia. Na hora de comer, eu fazia. Todo o tempo eu estava estimulando ele. Eu pegava todas as dicas que a Flávia me dava e colocava em prática. Porque era comigo que ele passava a maior parte do tempo. Então, se eu não aprendesse, se eu não fosse uma segunda fono, uma segunda Flávia na vida dele, ele não ia andar o negócio. Porque ele passava com Flávia 1h30, 2 horas, e comigo ele passava 24 horas. Então eu tinha que aprender tudo sobre o fono, tudo sobre CO, tudo sobre tudo, para poder dar continuidade no tratamento em casa. E isso faz uma diferença enorme na vida do Lucas, fez uma diferença enorme na vida do Lucas e faz até hoje. Porque eu sempre que ele sai de uma terapia, eu pergunto como é que eu posso adaptar isso para dentro da minha casa, como é que eu posso adaptar isso para a casa da avó, como é que eu faço, e isso é fundamental. Com certeza. Mas assim, me conta, como é que foi esse começo, assim, por onde que a gente começou? Porque ele não conseguia se expressar, ele tinha muita dificuldade com todos os pré-requisitos. Sim. E por onde a gente começou e como tu começaste a fazer? Me conta. Os primeiros passos. Os primeiros passos. Quando a gente foi, as primeiras terapias, as primeiras queixas eram sempre, e Flávia, ele não aponta. E ela me disse, já, a gente precisa fazer ele apontar. A gente precisa fazer, na verdade, eu lembro que a gente precisava fazer ele olhar, ele fixar o olhar, né? Verdade. E aí teve a dica da mãozinha, de colocar a mãozinha dele aqui, de diminuir o espaço, né? De diminuir os estímulos visuais e me deixar mais perto dele, me aproximar mais do rosto dele, né? Depois foi, já, se ele precisa apontar, tá? Ele precisa apontar, ele não pode te usar a tua mão como instrumento, ele precisa apontar o que ele quer. Como é que a gente faz? Aí você pegava a mãozinha dele, pegava o dedinho dele e colocava no objeto. Quando ele queria água, eu pegava a mãozinha dele e apontava para o copo de água, né? E fazia sempre esse movimento. Eu lembro que demorou muito para ele apontar. E eu chegava no consultório contigo e falava, Flávia, ele não aponta, ele não vai apontar. Eu não sei mais o que fazer. Tudo foi o apontar, que eu lembro que ainda ficaram assim, várias sessões a gente tentando, ainda não tá indo, ainda não vai. Não tá. Eu dizia, não vai, Flávia, ele não aponta. Calma, já, se é assim mesmo, demora. Aquela ansiedade de mãe, né? Vocês sabem. E calma, que ele vai apontar. E aí a gente treinando, pegava o dedinho, pegava o dedinho dele, sempre apontando para tudo que ele queria. E de repente, quando saiu o primeiro apontar, foi aquela festa. E aí foi.
E aí e eu lembro muito bem, e conto isso até hoje, porque eu falo assim, gente, eu ia desistir. Eu desisti várias vezes. Eu voltava da sessão e a Flávia insistindo, não desiste, vai sair. É porque demora mesmo, já. Eu acho que ela já estava por aqui comigo. Porque demora mesmo, já. Não te preocupe. Eu disse, não é possível que demore tanto assim um apontar. E aí foi a primeira vez que ele apontou, e aí depois ele foi apontando para tudo que ele queria. Já ele conseguiu essa comunicação, esse pré-requisito ficou bem sólido, e a gente já conseguiu do apontar ao primeiro, o segundo passo era o dar, de fazer sair esse dar, que também demorou um pouquinho, mas acho que não foi tanto quanto o apontar. Então, o segundo passo foi o dar, apontar e falar dar. Vamos lá para essa segunda fase. E aí foi, e aí eu até que ele soltou o dar, né? E soltou o dar, e já aí, então já eram duas coisas que ele tinha conseguido, era o apontar e ao mesmo tempo o dar. Então a gente já conseguiu essa comunicação. Depois do dar, a gente já complicou um pouquinho mais, que a gente já colocou o me dá, né? Me dá, é apontar e falar o me dá. E aí veio o me dá também, depois de muita insistência, muito treino. Eu lembro que eu pegava os objetos que ele mais gostava e colocava num local que ele não tivesse um acesso fácil, que era para ele poder fazer esse apontar e falar o me dá. E depois do me dá vem o apontar, me dá tal coisa, o nome do objeto. Se ele queria um carrinho, ele tinha que apontar para o carrinho, dizer o me dá o carrinho. Me E dá aí o carro. foi, me dá o carro, me dá o carro, me dá a bola, me dá água, entendeu? E aí a gente foi construindo tudo isso, e aí veio mamãe, depois vieram as outras palavras, e a gente vai aumentando devagar o repertório dele, da fala, mas acho que é isso, né? Uma coisinha de cada vez, né? Tem que ser um processo também. É um processo delicado para todo mundo, não só para ele, mas é um processo delicado para mim também, porque a ansiedade que eu tinha era muito grande. Né? A vontade que eu tinha de ouvir o Lucas falando, se comunicando, era muito grande. E eu tinha que, às vezes, me controlar, assim, para não atrapalhar em nada. Isso. Mas, assim, que bom que deu tudo certo, né, no final, mesmo com toda essa ansiedade, porque isso é uma realidade das mães, né? Então, desde o primeiro, acho que da primeira orientação já acontece essa ansiedade muito grande de querer ver logo o resultado. Isso é normal, mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência e ir construindo, né? Todo esse processo aí que tu passaste. Mas Sim, que se a gente eu acho que tivesse a segurança, assim, eu acho, e eu sempre falo, Flávia, para as mãezinhas assim, que me procuram, que me perguntam, você tem que confiar muito no terapeuta, você tem que confiar muito no profissional que está atendendo seu filho e saber que ele está preparado para te auxiliar. Que eu acho que foi para ti que eu escrevi uma vez, que um bom terapeuta é aquele que se faz desnecessário em algum momento. Que você chega um momento assim, eu não preciso mais, né? Porque eu consegui passar tudo, tudo. E assim, não é porque eu tô falando contigo agora, mas eu sempre falo, e você sabe que eu sempre falo para todo mundo. Eu consegui ter essa segurança em você. Eu lembro que quantas vezes eu cheguei no teu consultório dizendo, não vai sair. Esse me dá aí não sai, esse apontar não sai. Calma que sai, calma que sai. Então você sabia exatamente o que você estava fazendo, você conhecia exatamente o que você estava, onde você estava, com o que você estava lidando, e você sabia que ia sair. E você tinha essa segurança e me passava essa segurança. Então, como é difícil, por tudo que você está vivendo, por tudo que eu estava passando naquele momento, porque foi um impacto muito grande para mim, eu estava tentando assimilar tudo, e ao mesmo tempo estava tentando dar seguimento, né, ao tratamento do meu filho, mas por dentro eu estava destruída. Eu tinha que estar ali aberta para ouvir as tuas dicas, e como as dicas são importantes, e como eu tinha que acreditar muito.
eu saía convicta de que você tinha me passado tudo o que eu precisava para fazer em casa. E se eu não confio, se eu não acho esse profissional que me passa essas informações, que me dê segurança e diga para mim, faça isso, isso, isso que vai dar certo, eu não consigo ter um bom resultado, né? Eu não consigo ter um bom resultado. E você precisa ter esse diálogo aberto, dar essa continuidade. Olha, aqui no meu consultório, já, se eu fiz isso, 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 você vai fazer na sua casa, adaptar dessa forma. Isso foi muito, fez muita diferença. Sabes que tu tem um fã-clube, né? Eu, minha sogra, meu sogro, todo mundo tem um fã-clube, né? Tanto que eu não lembro quantas mães eu mandei te procurar, né? E tu sempre me É puxava a orelha. Mas, verdade, eu assim, vou Lucas, né? Era o meu garoto é, propaganda, na o garoto verdade. propaganda, o garoto propaganda. Tá falando Legal, até o que não deve. legal. Então, assim, para ti, qual foi o maior desafio, assim, de todo esse processo? O que foi o maior desafio? O que foi mais difícil? Desse processo da fala que você está Todo, falando, todo, o processo todo. olha, eu te confesso que foram 4 noites sem dormir, chorando em cima de uma cama, né? Eu vou me emocionar. Isso com relação a quando tu recebestes o Quando, diagnóstico, quando quando ele tu... parou de falar e quando ele começou a apresentar algumas características, mas principalmente quando ele parou de falar. Porque Sim, eu já ouvia ele falar mamãe, né? sim, E você quer muito ouvir do seu filho, mamãe, eu te amo. Você quer muito ensinar as musiquinhas de dormir para ele. Eu lembro que eu fiz vídeo e te marquei quando ele começou a cantar. sim, verdade. Ali, a parte de que ele, a parte do como foi difícil apontar, e quando eu falava com ele, ele parece que não assimilava as coisas. Era assim, muito, Desgastante. muito difícil, muito difícil. Você assim, você senta, você respira fundo, você diz, não vou conseguir, não vai, ele nunca vai falar, eu nunca vou ouvir uma frase nele, eu nunca vou ouvir um boa noite, eu nunca vou ouvir um mamãe eu te amo, eu nunca vou. Eu lembro que eu queria muito que ele cantasse aquela musiquinha. Eu esqueci agora a música, mas eu lembro que eu queria muito que ele cantasse uma musiquinha de dormir que eu cantava quando eu era criança. E ele não cantava. E eu dizia assim, meu Deus, eu cantava para ele dormir. Ele dizia assim, será que o Lucas nunca vai cantar essa musiquinha? E quando ele deslanchou na fala, eu cantava toda noite para ele, ele começou a cantar. Eu uma vez até fiz uns stories e te marquei. Mas essa Aham. fase do início, dessa uma bomba cair na sua cabeça e você não sabe o que fazer, como vai ser, é a parte mais difícil, porque como é que vai ser se ele não falar? Como é que eu vou me comunicar com ele, né? Porque eu não sabia ainda das outras alternativas que tinham para estabelecer a comunicação, né, dessas crianças, de algumas crianças, mas assim, é o impacto mesmo assim do início do seu filho estar regredindo, do seu filho ter parado de falar, e agora, por quê? Por que isso? Eu acho que foi a parte mais difícil para mim, Das incertezas. das incertezas. Será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir? Certo. E assim, o que que tu tem de mensagem para mandar para as mães que estão passando por essa mesma situação que tu, assim, mesma situação que você, que estão passando, que estão nesse processo de ansiedade, de começo, dessa ansiedade para querer que o filho fale, que tenha as características de autismo, então, ou então que estão nesse possível diagnóstico, o que que tu gostarias de falar para elas, assim? Bom, eu não gosto muito de romantizar essa parte, assim, eu já romantizei muito essa parte ah, calma, que vai ficar tudo bem. A gente sabe que vai ficar tudo bem, mas a gente precisa viver, assim, aquele momento, sabe? Sim, E eu digo, assim, que você tem que viver muito, se permitir sentir aquela dor, tudo bem, sabe? Tá tudo bem você chorar,
e você se desesperar. Eu também já fiquei assim. Mas no outro dia, quando você olhar para o seu filho, você vai dizer assim, só depende de mim. Eu digo com muita propriedade que só depende de mim, porque eu fui e ainda sou, assim, uma mãe muito chata, assim, com as terapeutas e muito chata comigo mesmo, assim, porque eu olho para o meu filho e digo assim, se eu não fizer, quem vai fazer, né? E é muito difícil esse início, eu passei por isso, eu sei o quanto é desconfortável, assim, você viver uma incerteza de que será que é, será que não é, será que está no espectro, será que não está? Mas eu acho que o mais importante é você se munir de informação, porque o desespero, às vezes, ele é muito grande porque você não tem informação sobre aquilo. Né? Eu lembro que foram 4 noites debruçada na cama chorando, até eu levantar e falar assim, calma, peraí, o que é isso? O que eu posso fazer? E aí fui para frente do computador e comecei a estudar. E aí eu vi uma história de um garotinho que tinha se com uma intervenção precoce tinha dado muito certo na vida dele e tudo mais. E eu disse assim, pronto, é isso que eu preciso fazer. Eu não posso perder tempo, porque o tempo nessa fase, o tempo para as crianças com TEA, o tempo é precioso. O divisor de águas na minha vida foi a intervenção precoce. Foi porque o Lucas era muito pequenininho e eu tinha muita chance de reduzir aquilo e de eliminar aquelas características. E eu me agarrei nisso, me muni de informação, me cerquei de profissionais bons e as coisas foram fluindo. E a gente não pode esquecer também que cada criança tem o seu tempo, né? E a gente sempre diz isso, e acho que eu já ouvi muito, muito isso. Tem o seu tempo, mas não tem todo o tempo do mundo. Então, não é uma coisa de outro mundo você levar o seu filho para uma avaliação de fono, não é uma coisa de outro mundo você levar o seu filho para uma psicóloga, e eu falo muito isso, assim, na dúvida, procura ajuda. Na dúvida, procura um profissional que entende do assunto, que vai tirar suas dúvidas, vai te esclarecer, vai te informar ainda mais. Mas, principalmente, você precisa entender e saber exatamente do que você vai falar com esse profissional. Eu antes de ir para uma consulta com a fono, com a psicóloga, eu entrava no mundo, eu entrava numa página, eu entrava num livro que falasse sobre esse profissional dentro do tratamento do autismo. Qual seria o papel dele? Porque eu também evito, porque nesse mundo do TEA tem muito profissional que está ali só por dinheiro. E ele pega, às vezes, ele pega uma mãe desesperada, desinformada, e não vai ajudar. Entendeu? Então, eu digo muito isso para vocês. Você tem que se munir de informação, você tem que saber do que você está falando, né? E você tem que se cercar de bons profissionais. E é angustiante, mas assim, dinheiro no mundo paga a evolução, de ver a evolução do seu filho, de você estar presente, de ver que você fez a coisa certa, a escolha certa. Quanto mais cedo, melhor, entendeu? Porque se não for um TEA, de repente uma apraxia, de repente é uma outra coisa, e a terapia só vai fazer bem, eu acho que eu falo muito isso para as pessoas que me questionam, por que o teu filho fez tanta terapia? Só fez bem para ele. Porque você vai numa sala de fono, você sabe que ele vai fazer uma terapia ali, mas que ele tá brincando, que ele tá aprendendo outras coisas. Numa sala de TO a mesma coisa, na psicóloga a mesma coisa. Só fez bem e só vai fazer bem. Então é isso, é procurar o quanto antes, se informar bastante, se cercar de bons profissionais. Eu acho que são coisas assim, fundamentais para o tratamento dar certo, para a criança evoluir. Legal, obrigada. E assim, o que foi que tu fizeste em casa? Eu lembro que tu fizeste uns brinquedos. Tu tinha várias que eu nunca vi de tentar adaptar uns brinquedos. Então, assim, o que tu construíste? O que tu aprendeste durante esse tempo que tu pode estar fazendo com teu filho em casa, assim, além do que era passado? O que tu aprendeste com tudo isso?
Pois é, na verdade, como eu sou da área, eu já tinha alguns trabalhinhos, feito alguns trabalhinhos para alguns alunos, Das e pedagoga, né? pedagoga. E eu acabava adaptando para o Lucas em casa, né? Aham. Mas assim, eu acho que os mais importantes que me ajudavam na fala eram as brincadeiras mesmo de montar, né? Era a imitação, musiquinha de imitação, musiquinha de comando. Eu pegava assim, descobria coisas assim no YouTube que eu nem sabia que existiam, e aí eu praticava com ele, fazia ele imitar. Eu adaptava brinquedos assim de cores. Eu sempre começava com duas cores e ia aumentando conforme ele fosse aprendendo. Aham. Eu escondia brinquedo dele, fazer ele procurar para fazer ele falar o que ele queria, né? Eu colocava mais um lugar mais alto para ele olhar, para ele pedir. Legal. E eu brincava no banho com ele também. E sempre fazia aquela festa quando ele acertava e tudo mais. Mas, assim, a brincadeira do faz de conta é muito, muito importante. E quebrando o tabu também, né? Porque a gente está acostumado a brincar de casinha com menina, É né? verdade. Isso é uma dica muito importante, porque por que as meninas falam mais rápido que os meninos? Porque as meninas têm um brincar diferente dos meninos. Meninos só brincam de carrinho, faz zum, 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 zum. Isso não estimula a fala. Olha aí que eu aprendendo com vocês. E o brincar de menina é um faz de conta, é uma historinha. Então, por isso É, que o vocabulário das meninas é muito mais rico, né? Porque elas são muito mais estimuladas a falar com a bonequinha, com o boneco, com a casinha, fazer comidinha e tudo mais. E eu quebrei esse tabu em casa também, porque eu brincava com o Lucas de casinha, né? sim. Os familiares olham assim torto, mas isso tudo é estímulo, né, para aumentar o vocabulário, para ele falar, para ele me contar a história, porque que ele está fazendo, porque o boneco está fazendo isso, porque vamos construir isso, vamos construir aquilo, e sempre para aumentar o repertório dele. Legal, Jazz. E como é que ele tá hoje? Meu Deus! Ele entrou no carro hoje, e ele disse assim para mim: mãe, você está tão linda com essa roupa. Hum, Ele tá muito Ele... bem, muito, Ah, muito. Ele fala muito bem e se coloca muito bem. E agora ele tá na fase do porquê. O que é isso? O que é aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Agora mesmo qual... tá perguntando, mãe, o que é estressada? Aí você tem que explicar o que é, o que é estressada. Tá na fase de ouvir as palavras, né, mais complicadas e perguntar o que significa, o significado, e às vezes até empregando muito bem essas palavras e tudo mais. E chegou, outro dia eu estava estacionando o carro e ele chegou e falou pro rapaz: poxa, você está vigiando o carro da minha mãe? Você está vigiando o carro da minha mãe? Eu falei assim: sim, estou vigiando o carro da minha mãe. Tá bom, muito obrigada, tá bacana, obrigada. Olha, tá com Assim, quantos anos já assim? muito. Idade? 4. 4 anos, tá. Então ele já tá fazendo tudo que é esperado por uma criança de 4 anos em termos de comunicação, né? Ele já consegue Sim, contar, fazer comentários, ele já sim. coisas que acontecem. Fala Legal, tudo, conta tudo. fala Fofoqueiro que tudo. só. E assim, para ver, né, como que tu passaste por tudo isso, por todo esse processo de ansiedade, de características do espectro do autismo, e a gente chegou nesse patamar de uma criança que está de acordo com a idade, com relação à Sim, comunidade, né? Muito sim. bom. Ele tá realmente de acordo com a idade e sempre surpreendendo para melhor, assim. É importante esse processo todo. Eu acho que a gente aprende muito. Eu aprendi muito hoje. Hoje eu consigo enxergar onde eu errei, onde eu não errei. Hoje eu consigo dizer para as pessoas, vai por esse caminho porque eu perdi tempo ali. E isso é muito bacana, assim. E onde tu achas que tu errastes? Flávia, eu acho que eu subestimei demais o meu filho, assim, sabe? Eu acho que
às vezes eu colocava uma ansiedade minha nele, e eu acho que às vezes não fluía por isso, porque não era no meu tempo, não era como eu queria, entendeu? Eu tinha que assimilar que aquele processo era difícil para ele também, não era só para mim. Sim, Precisava respeitar o tempo dele, e às vezes eu ia dormir tão frustrada com tudo, assim, de não ter conseguido, sabe? De ter. Poxa, eu pensava assim, caramba, eu passei o dia inteiro tentando e não consegui, entendeu? E eu acabava transferindo a minha ansiedade para o Lucas. certo. E às vezes, quando a gente conversava, eu ficava mais aliviada, eu chegava em casa e eu sentia que o negócio andava, que o negócio fluía. A psicóloga falou para mim uma vez que eu precisava sair, me divertir, conversar, falar sobre outros assuntos, porque quando eu retornasse para casa, eu ia estar inteira para o meu filho. Porque eu passava o dia inteiro com ele, e no final do dia eu estava exausta, né? Sim. E quando eu voltasse para casa, eu ia estar inteira. E isso acontecia muito realmente. Quando eu voltava para casa, eu estava muito mais disponível, estava muito mais paciente, e eu conseguia fazer as coisas fluírem mais. Sim, de ter a tua vida, né? Tinha que ter a tua vida também, para Sim. diminuir a ansiedade em cima dele. Legal, muito bom. Muito bom teu depoimento, fico feliz. Sempre vai ser uma história de muito sucesso que tu vais ter que contar muitas vezes por aí, né? E Sim, muito sim. obrigada pelo teu depoimento. Com certeza vai ajudar muitas mamães que estão nessa ansiedade, nessa angústia de querer ver o seu filho falando, né? Mas tudo isso, o que eu estou pedindo para conversar contigo é para provar que é possível, né? Que elas têm que confiar, que elas têm que acreditar, que elas têm que fazer o que for possível, tanto com relação às terapias, mas com relação ao que elas podem fazer dentro de casa, que isso foi assim Sim, fundamental, a tua participação, a participação da família, né? sim, sim, muito, muito, muito. Pode disponibilizar meu Instagram para elas, que Olha teu lá Instagram. é @Jaciara Sabá. Depois tu põe para elas. E lá tem Tá. as atividades, algumas atividades que eu fazia com ele, eu coloquei nos destaques. E te agradecer de novo, muito obrigada. Você vai ser sempre o nosso, o nosso, o nosso maior orgulho, assim, o nosso ponto de referência para tudo, né? As coisas. É impressionante o ganho que foi para o Lucas depois da fono, depois que ele começou a falar, tudo fluiu. Depois que ele conseguiu se comunicar, tudo fluiu, tudo ficou mais leve, né? E eu Uhum. sempre falo. Infelizmente a Flávia foi embora, senão tinha uma lista de pessoas lá no teu consultório mandadas por mim de novo. Ai, mas que bom que tá tudo bem, deu tudo certo. Pelo Deu menos o tudo Lucas. certo. Ai, mas essa é uma forma justamente, por não ter uma Flávia em cada estado, é uma forma de tá ajudando aí de alguma forma todas essas mamães, tá bom? Mas Sem obrigada. dúvida, sem Um dúvida. beijo pra todo mundo e no Lucas. Beijo, beijo, tia Flávia. Tchau. Tchau. Vocês estão vendo só que incrível a história do Lucas e da Jaciara? E assim como ela, tem muitas mamães que realmente querem transformar a vida dos seus filhos. Eu tenho recebido mensagens, muitas perguntas, pessoas querendo marcar consulta, pessoas perguntando se eu tenho algum treinamento, mas não sei se vocês sabem, mas eu atendo em Manaus. E isso impede que eu consiga atender as mamães que estão fora da minha região. Por isso eu criei esse desafio, para de alguma forma tentar ajudar as mamães de todo o Brasil. Mas vocês sabem que com 5 aulas apenas fica bem limitado. Eu vou passar o máximo de informações de valor para vocês, mas talvez isso não seja suficiente. Caso você queira realmente desenvolver a fala do seu filho em casa, mais tarde eu vou falar sobre o meu treinamento online que eu criei. Mas agora eu quero que você foque no desafio Fala Meu Filho e comece a agir. Nada de deixar para depois, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje do nosso desafio. Comente lá no nosso grupo de WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta,
pode fazer por lá também. Eu vou fazer de tudo para responder cada pergunta. E na nossa aula de amanhã será um vídeo da minha sobrinha Akemi, com muitas dicas práticas de tudo que eu orientei no primeiro vídeo, e que ela tem 1 ano e 3 meses, deveria estar falando as primeiras palavras, porém não tá. A Akemi não mora comigo, ela mora em outra cidade, eu tenho pouquíssimo contato com ela, e eu observei que os pais ficam muito tempo no celular trabalhando e quase não sentam para brincar com ela. Ela não tem contato com outras crianças e ainda não frequenta a escola, creches. Então, ela está com atraso. Então, esse vídeo é para vocês observarem e já irem aplicando com seus filhos. Se você não me segue no Instagram, me segue lá e indica para outras mamães também que podem ter interesse nesse tipo de assunto, que eu sempre estou respondendo perguntas por lá sobre o desenvolvimento da criança. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! Meu nome é Alessandra, eu sou mãe do Benjamin. Benjamin tem 5 anos e 5 meses. O Benjamin, ele teve o laudo fechado aos 3 anos, né? Autismo. Bom, eu conheci a Flávia ano passado, em junho. Nós conhecemos ela lá na Policlínica PAN do Codajás. E aí, a Flávia, ela foi maravilhosa desde o primeiro dia. Ela conquistou meu coração a partir do momento que ela falou que queria o Benjamin. Ela queria iniciar um trabalho com o Benjamin. E aí ela falou que tinha experiência, né, com crianças autistas há bastante tempo. Então isso fez aumentar aquela esperança, né? Porque não é todo profissional que tem uma experiência com uma criança autista. Então eu fiquei maravilhada, eu agradeci bastante a Deus. Foi Deus que mandou a Flávia, porque a Flávia foi um anjo nas nossas vidas. E daí a gente começou um trabalho com o Benjamin. E eu tive bastante apoio dela. Ela me auxiliou bastante como eu deveria fazer, como eu deveria reforçá-lo em casa. Então, para nossa surpresa e de presente para nós, né? Nós tivemos esse retorno do Benjamin. O Benjamin começou a falar 1 palavra, 2 palavras, 3 palavras. Ele repetia o que ele ouvia, mas daí a gente já sabia que ele sabia falar. Então a gente continuou o trabalho, né? E quando foi agora em julho de 2020, o Benjamin começou a se comunicar. E foi um presentão. Foi uma alegria, foi uma felicidade sem tamanho. E foi muito bom eu compartilhar isso com a Flávia, né? Por ela fazer parte de tudo isso. Porque se não fosse o trabalho dela, se não fosse o incentivo, o auxílio dela, talvez a gente não tivesse conseguido. E eu só tenho a agradecer todo o esforço e todo o trabalho que a Flávia teve, né? Em volta do Benjamin. Eu sou uma pessoa hoje muito agradecida, muito feliz, porque é o que a gente mais quer quando a gente tem um filho autista não verbal, é ouvir a voz do teu filho, é ouvir teu filho se comunicar, é ouvir o teu filho dizer que quer comer alguma coisa, que quer fazer alguma coisa. Hoje ele se comunica com uma palavra, com 2 palavras, ele consegue formar frase com 3 palavras no tempo dele, mas ele já se comunica. E a minha felicidade é sem tamanho. Só gratidão pela Flávia. Beijo, Flávia. Olá, tudo bom? Meu nome é Dielen Brito, sou psicóloga, neuropsicóloga, e assim, hoje eu vim falar um pouquinho a respeito da Flaviume, né? A Flaviume, a gente tem uma amizade já tem um bom tempo, já tem uns 10 anos aproximadamente.
A gente se conheceu na Casa da Esperança, aqui em Belém, né? A Casa da Esperança, ela é uma ONG, era, né? Porque não tem mais. Era uma ONG que trabalhava só com crianças com transtorno do espectro do autismo e suas comorbidades. Então, desde lá, ela já fazia um trabalho muito bem direcionado, com estimulação precoce, estimulação cognitiva, com as crianças desde cedo. Então, ela já tinha todo aquele cuidado de fazer os planejamentos adequados, tinha um facilitador, então eram poucas crianças. Então, ela tinha aquele domínio, conhecia cada um de seu perfil e fazia o atendimento de acordo com a personalidade, de acordo com a demanda daquela criança. Então, ela tem um trabalho muito responsável, muito competente, né? Então, quem sou eu para falar? Porque eu admiro muito, né? Falar dela é muito fácil, né? É uma pessoa que tem se engajado muito nesse lado aí do mundo azul, né? O quanto as crianças e os pais precisam dessas orientações, e a Flávia sabe como ninguém como conduzi-las da melhor maneira possível. Então, eu fico muito feliz de poder estar falando isso dela, para ela e para quem quer que seja, né? Procurem uma orientação do profissional. O fono ele é importantíssimo no quadro de uma equipe multidisciplinar para o tratamento das crianças, né? E eu tenho acompanhado muito as lives, tudo que ela comenta, que posta, eu tenho acompanhado muito porque é muito importante para a gente, até para nós como colaborar com experiências e colaborar com informações, troca de compartilhamento de informações, isso é muito importante entre nós profissionais. Isso, fica aqui qualquer coisa, qualquer comentário, eu fico muito agradecida de poder estar falando um pouquinho de você, né, Flavinha? E falando para quem quer que seja, né? Procurem sempre um bom profissional, um profissional que te entenda, que te acolha e que saiba te orientar no momento certo com o teu filhote. Eu me chamo Luci. Hoje eu vim aqui dar meu depoimento, né, do que eu vivenciei com meu filho, né, com relação à fala, como a fala interfere no comportamento da criança, né, como tudo isso está interligado. Eles são gêmeos, meus filhos são gêmeos, e um dos meus gêmeos eu percebi que não estava não estava falando de acordo com a sua faixa etária. Ele não falava nada, com 2 anos e meio ainda não falava nada. E o outro gêmeo já falava bem. E aí eu conversando com meu esposo, não, vamos colocar na escola, porque na escola ele vai se desenvolver, ele vai interagir com outras crianças, né? E chegou na escola, a direção me chamou e observou também que ele estava com atraso na fala. E o que acontece? Aí ela disse, você vai ter que procurar uma fono para fazer uma avaliação, para ver o que está acontecendo com o Lucas. Aí foi que ela me indicaram a Flávia, né? A doutora Flávia, que é uma profissional excelente. Eu agradeço a Deus por ela ter participado de todo esse processo de desenvolvimento do meu filho, né? Ela fez parte de todo esse processo. E com isso, ele tinha muitas birras. Então, todos os lugares que eu ia, ele fazia birra, e aquilo me incomodava também, porque ele não estava sabendo se expressar, não estava sabendo, devido a ele não falar, ele não sabia se expressar, né? E a gente não entendia, às vezes, o que ele queria. Então, aquilo era muito difícil pra gente. Ele brigava com o irmão, era uma coisa, assim, muito difícil. Foi um momento muito difícil da minha vida. Mas, graças a Deus, com o acompanhamento do psicólogo, com o acompanhamento da Flávia, doutora Flávia, né, que detectamos tudo e que ele precisava fazer um tratamento, né, com a fono, com a psicóloga, para interagir, para intervir também no comportamento dele. Nós procuramos também um terapeuta, né, para equilibrar. Ele também não tinha muita força motora nas mãozinhas. Então, tudo isso foi tudo trabalhado. Então, foi tudo um conjunto multidisciplinar, né, que acompanhou meu Luquinha. E hoje em dia, graças a Deus, ele lê bem, ele fala bem, ele está outra criança. Eu agradeço muito a Deus por todos esses profissionais que têm me ajudado e ajudado principalmente o meu filho, né? Porque hoje ele é uma criança maravilhosa, uma criança que fala bem, se comunica, né? Que aquelas birras acabaram. Então, como interfere
né? Como interfere a fala é importante, ela interfere no desenvolvimento, no comportamento do teu filho, entendeu? Então você tem que procurar o mais rápido possível. Se você observar que tem alguma coisa de errado no seu filho, que o seu filho não está se comunicando, que não está falando, não hesite em procurar um profissional. Não hesite, porque é muito importante. E quanto mais cedo você procurar esse profissional, mais cedo você vai ter resultados positivos, resultados eficazes, entendeu? Então eu agradeço muito a Deus, agradeço todos os profissionais, principalmente a doutora Flávia, que foi uma pessoa assim, maravilhosa na vida do Lucas, né, nas nossas vidas, e pode confiar, ela é uma profissional nota 1000. Vocês estão em boas mãos. Então, quanto antes você procurar um tratamento para o seu filho, melhor, tá? Beijo a todas e desejo sorte para todas, que dê tudo certo e vai dar tudo certo para todas vocês que estão com dificuldades, né? Nesse sentido da fala, tá bom? Beijão a todos. Olá, tia Flávia, tudo bem? Sou o Lucas. Obrigado por tudo que você fez por mim. Beijo no coração. Mua! Olá, eu sou a Maria Rosilene, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, e falar da Flávia Yume para mim é uma coisa maravilhosa, uma profissional de grande referência, onde eu conheci ao longo de em torno de mais de 10 anos. E no meu processo de avaliação, toda vez que eu me deparava com uma criança com grave dificuldade de linguagem, e quanto menor era a criança, a minha primeira ideia, com certeza, era encaminhar para essa profissional que, para mim, era uma grande referência na habilitação, na reabilitação, na estimulação precoce, né? Quando eu queria saber um pouquinho mais a respeito do processo de estimulação precoce na linguagem, eu sempre sentava com ela, porque esse é um ponto muito importante, e que eu via na Flávia e que eu vejo na Flávia. Ela é muito disposta a sentar com a gente, que somos profissionais, com a própria família, com a criança, uma paciência, um amor pela profissão, assim, para mim, maravilhoso, né? Então, assim, quantas vezes, né, a gente sentou para conversar como é que estava o desenvolvimento daquela criança, o que a gente podia fazer, e ela sempre mostrou um domínio muito grande e um fator também, assim, que para mim era uma certeza. Ela não só se restringia à estimulação, ao atendimento em si da criança, mas ela tem essa preocupação de orientar a família, até nós profissionais, de como a gente pode atuar, de como a gente pode intervir em função de melhor desenvolver aquelas habilidades que as crianças estão precisando. Então, assim, é uma referência, e hoje, toda vez que eu tento encaminhar para algum profissional, eu sempre uso a Flávia como uma referência e digo, é mais ou menos assim: se vocês tiverem a lição, tiver alguém que possa orientar, com certeza o filho de vocês vão desenvolver e vão alcançar o objetivo que é proposto.